A História de uma Hora. Título original The Story of an Hour. Autor Kate Chopin. Sabendo-se que a Sra. Mallard sofria de um problema cardíaco, foi tomado um enorme cuidado para lhe comunicar, da forma mais delicada possível, a notícia da morte do seu marido. Coube à sua irmã, Josephine, a tarefa de lhe transmitir em frases hesitantes, com insinuações veladas que mais escondiam do que revelavam a terrível verdade. Richards, amigo do marido, também se encontrava presente perto dela. Fora ele quem estava na redação do jornal quando chegou a notícia do desastre ferroviário com o nome de Brantley Mallard a encabeçar a lista dos mortos. Tivera apenas tempo de confirmar a veracidade da informação através de um segundo telegrama e apressara-se a antecipar-se a qualquer amigo menos cuidadoso ou delicado que pudesse levar-lhe a triste mensagem. Ela não ouviu a história como muitas mulheres a teriam ouvido, com uma incapacidade paralisante de aceitar o seu significado. Pelo contrário, chorou de imediato com o abandono súbito e selvagem nos braços da irmã. Quando a tempestade de dor se acalmou, retirou-se para o seu quarto, sozinha. Não quis que ninguém a seguisse. Ali, de frente para a janela aberta, encontrava-se uma poltrona confortável e espaçosa. Foi nela que se deixou afundar, vergada por uma exaustão física que lhe consumia o corpo e parecia alcançar a alma. Do lado de fora, no largo em frente à sua casa, conseguia ver as copas das árvores todas a fremir com a nova vida da primavera. O sopro delicioso da chuva pairava no ar. Na rua, embaixo, um vendedor ambulante apregoava as suas mercadorias. As notas de uma canção distante que alguém entoava chegavam-lhe debilmente e pardais incontáveis chilreavam nos beirais. Aqui e além, por entre as nuvens que se tinham juntado e empilhado a oeste, mesmo em frente à sua janela, mostravam-se clareiras de céu azul. Sentou-se com a cabeça recostada na almofada da poltrona, completamente imóvel, exceto quando um soluço lhe subia à garganta e a abalava, como uma criança que adormeceu a chorar e continua a soluçar nos seus sonhos. Era jovem e com um rosto claro e sereno, cujas linhas denunciavam repressão e até uma certa força, mas agora havia um lugar vago nos seus olhos, fixo ao longe, numa daquelas clareiras de céu azul. Não era um olhar de reflexão, mas indicava antes uma suspensão do pensamento inteligente. Havia algo que se aproximava dela e ela esperava-o, receosa. O que seria? Não sabia. Era demasiado subtil e elusivo para ser nomeado, mas sentia-o a insinuar-se do céu, alcançando-o através dos sons, dos cheiros, da cor que enchia o ar. Agora o seu peito subia e descia tumultuosamente. Começava a reconhecer aquilo que se aproximava para a possuir e esforçava-se por repeli-lo com a sua vontade, tão impotente como teriam sido as suas duas mãos brancas e finas. Quando se abandonou, uma pequena palavra sussurrada escapou-lhe dos lábios entreabertos. Repetiu-a baixinho, vezes sem conta. Livre, livre, livre. O olhar vago e a expressão de terror que lhe seguiram desapareceram dos seus olhos. Permaneceram penetrantes e brilhantes. O seu pulso acelerou e o sangue a correr pelas veias aqueceu e relaxou cada centímetro do seu corpo. Não parou para questionar se era ou não uma alegria monstruosa que a dominava. Uma percepção clara e exaltada permitiu descartar essa ideia como trivial. Sabia que voltaria a chorar quando visse as mãos gentis e ternas cruzadas na morte, o rosto que nunca a olhara senão com amor, agora hirto, cinzento e morto. Mas via, para além desse momento amargo, uma longa procissão de anos vindouros que lhe pertenciam inteiramente. E abriu e estendeu os braços para eles, em boas-vindas. Não haveria ninguém por quem viver durante esses anos futuros. Viveria para si mesma. Não haveria nenhuma vontade poderosa a dobrar a sua, naquela persistência cega com que homens e mulheres acreditam ter o direito de impor a sua vontade pessoal a outrem. Uma intenção bondosa ou cruel não tornava o ato menos criminoso aos seus olhos, naquele breve momento de iluminação. E, no entanto, ela amara-o, por vezes. Muitas vezes não, mas que importava isso? Que poderia o amor a esse mistério por resolver valer perante esta posse de autoafirmação que ela subitamente reconhecia como o impulso mais forte do seu ser? Livre, corpo e alma livres, continuavam a sussurrar. Josephine estava ajoelhada diante da porta fechada, com os lábios encostados ao buraco da fechadura, implorando para que a deixasse entrar. Louise, abre a porta, peço-te, abre a porta, vais ficar doente. O que estás a fazer? Louise, pelo amor de Deus, abre a porta. Vai-te embora, não estou a ficar doente, respondeu ela. Não, ela bebia um verdadeiro elixir da vida através daquela janela aberta. A sua imaginação corria desenfreada por aqueles dias que se avizinhavam. Dias de primavera, dias de verão e toda a espécie de dias que seriam só seus. Fez uma prece rápida para que a vida fosse longa.
Ainda ontem pensara, com um arrepio, que a vida poderia ser longa. Levantou-se, por fim, e abriu a porta às importunações da irmã. Havia um triunfo febril nos seus olhos e ela movia-se, sem se dar conta, como uma deusa da vitória. Abraçou a cintura da irmã e juntas desceram as escadas. Richards esperava por elas no fundo. Nesse instante, alguém abria a porta da frente com uma chave. Era Brantley Mallard quem entrava, um pouco sujo da viagem, carregando tranquilamente a sua mala de mão e o guarda-chuva. Estivera longe do local do acidente e nem sequer sabia que tinha havido um. Ficou espantado com o grito agudo de Josephine, com o movimento rápido de Richards para o esconder da vista da esposa. Mas Richards chegou tarde demais. Quando os médicos chegaram, disseram que ela morrera de uma doença cardíaca. A alegria que mata. A Cartomante, do autor Machado de Assis. Hamlet observava a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era uma explicação parecida que a bela Rita dava ao jovem Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869. Camilo ria-se dela por Rita ter ido, na véspera, consultar uma cartomante. A diferença é que ela usava outras palavras. Podes rir à vontade, dizia Rita. Os homens são assim, não acreditam em nada, pois fica a saber que fui e que ela adivinhou o motivo da minha consulta antes mesmo que eu dissesse o que era. Mal começou a deitar as cartas, disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei-lhe que sim, e então ela continuou com as cartas, e no fim declarou-me que eu tinha medo que tu me esquecesses, mas que isso não ia acontecer. E enganou-se, interrompeu o Camilo a rir. Não digas isso, Camilo, se soubesses como tenho andado por tua causa. Tu sabes, já te disse, não te rias de mim, não te rias. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou-a sério e fixo. Jurou que gostava muito dela, que os seus medos eram infantis. Pediu-lhe que, quando tivesse algum receio, lhe o dissesse e ele provaria que era injusto. Concluiu, pedindo que não voltasse à cartomante. Não queria parecer dependente das cartas. Rita ficou deslumbrada. A ideia de ouvir aquilo tudo, dito por uma desconhecida, abalou-a profundamente. No fim, declarou que sim, que iria lá outra vez, para ver se a cartomante adivinhava o resto. Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura. Camilo e Vilela eram amigos de infância. Vilela seguira a carreira de magistrado. Camilo tornara-se funcionário público. No início de 1869, Vilela regressou da província, casado com Rita, uma moça bonita e um tanto ingênua. Abandonara a magistratura e viera abrir um escritório de advocacia no Rio de Janeiro. Camilo arranjou-lhes casa para os lados de Botafogo e foi o primeiro a visitar o casal. Rita recebeu-o com entusiasmo. Camilo era um rapaz esbelto, jeitoso e um pouco tímido, com os olhos de criança. Era impossível não simpatizar com ele. À noite, em casa, Vilela perguntou à mulher o que achara do amigo. Muito simpático. É um excelente rapaz. Parece um pouco tímido. É, mas tem um coração de ouro. Não foram precisas muitas semanas para que o elegante Camilo conquistasse o coração da elegante Rita. Ela amava o marido, é verdade, mas era de natureza ardente e o amigo parecia trazer um novo encanto à sua vida. Camilo era igualmente sincero no seu afeto por Vilela. A fatalidade encarregou-se do resto. Os encontros tornaram-se mais frequentes, os olhares mais ternos, as mãos mais unidas. Um dia estavam sozinhos. Camilo tomou-lhe as mãos e ela não as retirou. Inclinou-se e beijou-a na testa. Rita estremeceu, como se aquele contacto elétrico lhe infundisse uma nova vida. Pouco tempo depois, num baile, Camilo segredou-lhe: preciso de falar contigo, amanhã, em tua casa, às 2 horas. Não posso, meu pai está lá em casa. Então, depois da manhã. Sim, está bem. Vilela, que se aproximara, perguntou a rir: que segredos são esses? Camilo não teve tempo de inventar uma desculpa. Rita respondeu prontamente: contava-lhe que ontem me disseste que eu estava com ótima cara, e ele não queria acreditar. Realmente parece que não, pois digo que sim, e que tu és o melhor que há neste mundo. Camilo, esquivando-se à conversa, arranjou um pretexto e afastou-se. Vilela continuou a falar com a mulher, sem notar o tremor nervoso nas mãos dela, nem a palidez do seu rosto. Dias depois, Camilo recebeu um bilhete anónimo. Chamavam-lhe imoral e pérfido e ameaçavam contar tudo a Vilela. Camilo assustou-se e, para desviar as suspeitas, começou a espaçar as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe a ausência. Camilo desculpou-se com negócios e um pequeno problema de saúde.
A explicação não convenceu. A partir daí, Vilela ficou mais pensativo, menos expansivo. Rita entendeu que era ciúme. Camilo também. Foi então que ela, para se tranquilizar, se lembrou de consultar a cartomante. A cartomante morava numa casa na Rua da Guarda Velha. Ninguém lhe sabia o nome, a idade ou se tinha família. Vivia sozinha, com uma gata preta de olhos fluorescentes como os da dona. Era alta, magra, pálida. Vestia um roupão escuro, sem adornos. A sua fama era considerável. Quando Rita contou a Camilo o que se passara na consulta, ele não conseguiu disfarçar o espanto. Realmente parecia que a mulher adivinhara tudo, mas depois de refletir concluiu que fora um simples acaso. Em todo o caso, o melhor era não brincar com o perigo e pediu a Rita que não voltasse lá. Não volto não, disse ela, mas queria tanto saber. A cartomante dissera-lhe que uma pessoa muito próxima, muito chegada, andava a farejar o segredo. Isto preocupava Rita. Quem seria? Não podia ser Vilela. Talvez alguma criada curiosa? Camilo concordou, dizendo que devia ser isso mesmo, e foi tão persuasivo, tão terno, que Rita acabou por ceder. Passaram-se alguns dias, Camilo recebeu mais 2 ou 3 bilhetes anónimos, com o mesmo teor lacónico e ameaçador. Um deles dizia, por exemplo, se Vossa Excelência não ganhar juízo, há de arrepender-se. Camilo ficou aterrado. Não conseguia descobrir o autor das cartas, mas temia que fosse alguém ligado a Vilela. A situação era perigosa. Resolveu mudar de tática. Em vez de se afastar, passou a frequentar a casa de Vilela com a mesma assiduidade de antes, mas com muito mais cautela. Vilela recebeu-o com a cordialidade antiga. Parecia ter esquecido as suas desconfianças. Rita suspirou de alívio. Uma tarde, pelas 5 horas, Camilo recebeu este bilhete de Vilela. Vem já à nossa casa. Preciso de falar contigo sem demora. Era mais do que um recado, era uma ordem. Camilo ficou preocupado. Que queria Vilela? Teria descoberto alguma coisa? A frase sem demora ecoava na sua mente com um significado lúgubre. Foi ter com a Rita. Sabes o que é? Perguntou-lhe ela. Não sei, pode ser alguma coisa importante. Tu vais? Vou, mas estou com um pressentimento. Rita empalideceu. Lembrou-se da cartomante. Camilo também se lembrou dela. Talvez Vilela soubesse de tudo. Camilo quis recuar, mas era impossível. Lembrou-se que era preciso ser homem e aceitar as consequências. Despediu-se de Rita, dizendo que voltaria logo. Se não voltares, adeus, disse ela com os olhos marejados de lágrimas. Camilo beijou-o e partiu. Rita ficou à janela seguindo com os olhos até ele virar a esquina. Então ajoelhou-se aos pés de uma imagem de Cristo e rezou com fervor. Camilo caminhava preocupado. Que quereria Vilela? A ideia de uma desgraça iminente não lhe saía da cabeça. Para se distrair um pouco, entrou numa caleche e mandou seguir para Botafogo. Durante o trajeto lembrou-se da cartomante. Por que não consultá-la? Era perto, na Rua da Guarda Velha. Não hesitou, nem podia hesitar. Mandou parar a caleche, saltou e correu para a casa da cartomante. A vidente mandou-o entrar. Camilo disse-lhe que ela ia consultá-la sobre um assunto grave e que precisava de saber a verdade, por mais dura que fosse. A cartomante nada disse. Acendeu umas velas, sentou-se à mesa e começou a baralhar as cartas. Eram cartas velhas, gastas, de tanto passarem por mãos curiosas ou desesperadas. Durante alguns minutos, ouviu-se apenas o ruído das cartas e a respiração alterada de Camilo. No fim, a cartomante ergueu a cabeça e, com um sorriso enigmático, disse-lhe estas palavras. O senhor não tem nada a temer. O que lhe parece uma desgraça é apenas uma sombra dela. Vá tranquilo. A pessoa que o espera-o com o coração nas mãos. Não há perigo. Vá. Camilo respirou fundo. O coração parecia querer saltar-lhe pela boca. Pagou à cartomante e saiu dali a correr. Entrou novamente na caleche e mandou-o seguir a trote largo. Agora ia tranquilo e até alegre. A cartomante adivinhara. Era o que ele precisava. Como era bom viver. Ao chegar à casa de Vilela, encontrou-o na sala de visitas. Vilela estava pálido, os olhos encovados, as mãos trêmulas. Não lhe estendeu a mão e pediu-lhe para que se sentasse. Camilo obedeceu. Camilo, começou Vilela, com voz alterada. Juro-lhe que preferia morrer a ter-lhe de dizer o que vou dizer, mas não aguento mais. É preciso que tudo acabe hoje. Camilo gelou. A previsão da cartomante era mentira. Não, a cartomante nunca mentia. Então, o que queria Vilela dizer com aquelas palavras terríveis? Vilela continuou após uma pausa. Recebi cartas anónimas que me denunciavam. Não quis acreditar, mas as cartas insistiram e acabei por desconfiar. Fui ter com a Rita e ela confessou tudo. Camilo não podia acreditar no que ouvia. Rita confessara? Era impossível. Confessou que o amava, continuou Vilela, que vocês os dois, enfim, não vale a pena repetir. A verdade é que me traiu e você é o cúmplice. Camilo quis falar, mas a voz não lhe saía. Vilela levantou-se e foi a um armário de onde tirou um revólver. Não se assuste, disse ele. Não é para si, é para mim. Vou dar um tiro na cabeça, não posso viver com esta desonra.
Camilo ergueu-se também e tentou arrancar-lhe a arma. Vilela resistiu. Lutaram uns instantes. No meio da luta ouviu-se um tiro. Camilo sentiu uma dor aguda no peito e caiu. Vilela olhou para ele, com os olhos esbugalhados, e depois atirou o revólver para um canto e saiu da sala como um louco. Rita, que ouviu o tiro, correu para a sala. Viu Camilo estendido no chão, ensanguentado. Ajoelhou-se junto a ele, chamou-o em voz baixa. Camilo abriu os olhos e disse num fio de voz: "A cartomante mentiu." Foram as suas últimas palavras. Rita ficou ali abraçada ao cadáver, a chorar e a soluçar. Vilela, depois de vaguear pelas ruas como um bêbado, entregou-se à polícia confessando o crime. No dia seguinte, os jornais publicavam a notícia do drama de Botafogo, com todos os pormenores. Alguns comentavam a fatalidade, outros a perfídia das mulheres. Ninguém se lembrou da cartomante, mas a verdade é que se Camilo não tivesse ido consultá-la, talvez não morresse. Teria ficado em casa, à espera de notícias de Vilela, e Vilela, depois de ter esperado em vão, talvez se acalmasse e não fizesse nada. Mas Camilo quis saber o futuro, e o futuro matou-o. Os Intrusos. Título original de Interlopers. Autor Saki H. Munro. Numa floresta de vegetação mista, algures nos contrafortes orientais dos Cárpatos, um homem vigiava e escutava numa noite de inverno, como se esperasse alguma fera da floresta surgisse ao alcance da sua visão e mais tarde da sua espingarda. Mas a presa por cuja presença ele mantinha uma vigilância tão apurada não constava no calendário do caçador como legítima e apropriada para a caça. Ulrich von Gradwitz patrulhava a floresta sombria em busca de um inimigo humano. As terras florestais de Gradwitz eram vastas e ricas em caça. A estreita faixa de bosque escarpado que se situava nos seus limites não era notável pela caça que abrigava, nem pelas oportunidades de tiro que ofereciam, mas era a mais ciosamente guardada de todas as possessões territoriais do seu proprietário. Uma célebre disputa judicial, nos tempos do seu avô, arrancara a posse ilegal de uma família vizinha de pequenos proprietários. A parte desapossada nunca aceitará a decisão dos tribunais e uma longa série de conflitos por caça furtiva e escândalos semelhantes azedaram as relações entre famílias durante 3 gerações. A contenda entre vizinhos transformara-se numa questão pessoal desde que Ulrich se tornara chefe da sua família. Se havia um homem no mundo que ele detestava e a quem desejava mal, esse homem era Georg Znaeym, o herdeiro da disputa e o incansável caçador furtivo e salteador da floresta fronteiriça disputada. Esta disputa poderia, talvez, ter-se extinguido ou sido resolvida se a má vontade pessoal dos dois homens não se tivesse interposto. Em rapazes, tinham sede do sangue um do outro. Como homens, cada um rezava para que a desgraça caísse sobre o outro. E nesta noite de inverno, fustigada pelo vento, Ulrich reuniu os seus mateiros para vigiar a floresta sombria, não em busca de caça de 4 patas, mas na esperança de encurralar o seu inimigo pessoal. Se ao menos naquela noite selvagem, naquele local escuro e solitário, ele pudesse encontrar Georg Znaeym, homem a homem, sem testemunhas, esse era o desejo que mais lhe ocupava os pensamentos. E ao contornar o tronco de uma faia enorme, deu de caras com o homem que procurava. Os dois inimigos ficaram a encarar-se durante um longo momento de silêncio. Cada um tinha uma espingarda na mão, cada um tinha o ódio no coração e o assassínio em mente. Chegaram a oportunidade de dar largas às paixões de uma vida inteira. Mas um homem educado, sob o código de uma civilização restritiva, não consegue facilmente reunir coragem para abater o seu vizinho a sangue frio sem uma palavra, exceto por uma ofensa contra o seu lar e a sua honra. E antes que o momento de hesitação desse lugar à ação, um ato de violência da própria natureza abateu-se sobre ambos. Um uivo feroz da tempestade foi respondido por um estrondo estalado sobre as suas cabeças, e antes que pudessem saltar para o lado, uma massa de faia em queda desabou sobre eles como um fragor. Ulrich von Gradwitz viu-se estendido no chão, um braço dormente debaixo de si e o outro preso, quase tão impotente, num emaranhado apertado de ramos bifurcados, enquanto ambas as pernas estavam presas sobre a massa caída. As suas pesadas botas de caça tinham evitado que os pés fossem esmagados, mas se as fraturas não eram tão graves como poderiam ter sido, era evidente que não conseguiria mover-se da sua posição atual até que alguém viesse libertá-lo. A mesma desgraça se abatera sobre Georg Znaeym, apanhado na queda e imobilizado sobre o emaranhado de arbustos e ramos que formavam o subbosque da árvore
caída. Jazia imóvel, exceto pela sua respiração ofegante e pela dor que começava a dominar os seus pensamentos. Ulrich foi o primeiro a falar. Então não morreste como devias, mas estás apanhado de qualquer forma, exclamou ele. Bem apanhado. Que piada! Ulrich von Gradwitz, encurralado na sua própria floresta. Uma boa piada. E riu-se novamente, a gargalhada amarga e rosnada de um homem encurralado e frustrado. Tens a certeza que não estás ferido? Perguntou Georg. Ferido? Eu estou gravemente ferido, respondeu Ulrich, soltando um gemido. Mas apanhei-te, Georg Znaim, homem a homem, sem os teus malditos mateiros para te apoiar. E tenho a minha espingarda. Está na minha mão o que resta dela. Consigo ver a tua cara e consigo ver a tua espingarda. Estamos em pé de igualdade. Georg Znaim permaneceu em silêncio por um momento, depois respondeu calmamente. Também estou preso na minha própria floresta e os meus homens estão a caçar. Hão de cá vir buscar-me. Quando chegarem, vais desejar não me ter falado assim. Os teus homens podem encontrar-te se conseguirem, mas encontrar-me-ão a mim primeiro. E quando o fizerem, farão rolar este tronco sobre ti. E os teus homens encontrar-te-ão morto debaixo dele. Ulrich ficou em silêncio por alguns minutos. A dor na perna e a crescente rigidez do corpo fizeram-no perceber que Georg dizia a verdade. Estava preso e era improvável que os seus homens o encontrassem durante algum tempo. Quantos são eles? Perguntou Georg. Não os consigo ver, disse Ulrich, mas estão algures por perto. Tenho 6 ou 7 comigo, afirmou Georg. Estarão aqui em 10 minutos. Chegarão tarde demais, retorquiu Ulrich. Também tenho homens, eles chegarão primeiro. Não chegarão, contrapôs Georg. Os meus homens estão mais perto. Consigo ouvi-los a chamar agora. Também os consigo ouvir, disse Ulrich, que os idiotas estão a ir na direção errada. Houve silêncio novamente por alguns minutos. Então Ulrich riu, a gargalhada histérica de um homem em situação desesperada. Mais notícias para si, Georg Znaim, disse ele. Os teus homens vão encontrar-te, mas também me encontrarão a mim, e então haverá um ajuste de contas. Georg Znaim não respondeu. Estava a escutar. O que é? Perguntou Ulrich. Consigo ouvir vozes, disse Georg. Estão a vir nesta direção. Os dois homens ficaram em silêncio, escutando atentamente. O vento acalmara por um momento, e na calmaria puderam ouvir o som de passos a aproximar-se. Ambos ergueram as vozes num prolongado chamado de caça. Então Ulrich falou, a voz a tremer um pouco. Estão a andar depressa, disse ele. Sairemos deste maldito local em poucos minutos. São os teus homens? Perguntou Georg. São os teus homens? Repetiu impaciente, quando Ulrich não respondeu. Não, disse Ulrich, com uma sinistra gargalhada. Não são os meus homens. Então quem é? Perguntou Georg rapidamente, a voz aguçando-se com ansiedade. São lobos. As vozes destas personagens silenciam-se por agora, mas existem incontáveis outras perdidas no tempo à espera de serem ouvidas. Eu voltarei para lhes dar voz. Até lá, obrigado por escutarem.